Bom dia, luzes do dia. Essa semana um amigo meu muito amado me mandou uma mensagem e me perguntou: Ana, será que eu tô apegado? Desconfio que sim. O que você acha? Olha, eu acho que onde tem fumaça, tem fogo. Quando um bichinho dentro da gente começa assim a nos cutucar e dizer assim: olha, será que você tá apegado? Será que você tá na zona de conforto? Acho que a gente tem que parar e observar, porque provavelmente tem coisa. Quando a gente está vivendo uma relação, um trabalho, e isso é fluido, e a gente está caminhando de mão dada com essa situação pela vida, a gente não fica toda hora parando, né, para olhar para trás, cheio de si, talvez, todavia, entretanto. A gente avança. Então não importa se é um trabalho, se é um casamento de 10, 15 anos, ele tá do meu lado e a gente anda junto e a gente cresce junto. E por mais que tenha dificuldades, isso é natural, isso faz parte do pacote. Por outro lado, quando essas dúvidas começam a aparecer, elas não vêm só com um ponto de interrogação mental, elas vêm com uma sensação de peso. É como se começasse a ficar pesado. É como se eu precisasse ficar num estado de atenção, de vigilância, que tem a ver com controle. É como se eu não prestasse atenção, as coisas pudessem começar a desmoronar. O que é isso? É a força do movimento empurrando a gente para o movimento, para novas experiências, né? E como a gente está resistindo, como a gente quer ficar aqui, a sensação é de tensão, de estar aprisionado. Sabe quando a gente vai para perto de um rio e aí a gente faz uma cuia assim e pega um pouco d'água, né? E aí a gente brinca e depois solta para a água e para o mar. Mas não, tem gente que fica ali, fica com aquela cuia ali e querendo que aquela água fique e não saia uma gotícula. E o que acontece? A gente começa a ficar cansado, a nossa mão começa a incomodar e a gente percebe que a gente ficou aprisionado. Que eu não tô só aprisionando a água, eu não tô só presa, eu estou presa ali. Se eu continuar ali, eu não consigo continuar vendo a floresta. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é perceber. Se houver dúvida, se houver peso, se houver tensão e se houver dentro de você frequentemente uma ideia de mas e se? E se fosse de outra forma? E se eu experimentasse outra coisa? Tá pegado, né? E aí o que a gente faz com isso? Bem, existe uma contradição. Um lado seu quer sair da zona de conforto e o outro quer ficar. Um lado seu quer desapegar e o outro quer apegar. Então existe uma contradição. Se existe uma contradição, é importante que a gente mergulhe aí dentro para entender qual é a raiz dessas duas árvores. A gente só vê a copa, né? A contradição. Aí a gente precisa mergulhar. Qual será que é o conjunto de crença que diz para mim, você tem que ficar nesse lugar? E qual é o conjunto de crença que me diz, vai à luta, experimenta, se joga, vai! Esse é o nosso grande dilema, né? Como é que a gente sabe que caminho tomar? Eu acabei de dar uma fala sobre escolha e sobre razão e intuição. E eu acho que a gente precisa escolher, usar dessas duas inteligências para tentar encontrar qual é o caminho verdadeiro. Afinal, o que eu tenho que fazer? Soltar ou não? Continuar aqui, porque isso ainda tem muita coisa para me dar. Então, a primeira coisa é pensar sobre isso. Uma coisa que eu faço que me ajuda muito é fazer pegar uma folha de papel e botar ônus e bônus de cada cenário, né? Fico nesse trabalho, fico nesse relacionamento ou saio? O que eu tenho de ganho? Nossa, Ana, mas que coisa fria. Isso é muito cartesiano, mas a gente precisa se afastar para poder olhar de fora. Mas muitas vezes esse olhar mais frio, mais analítico, ele não nos dá, ele não nos apazigua. Às vezes fica claro pra gente, não, vamos ficar aqui. Vamos ficar aqui, que é aqui que eu tenho que ficar. Mas aquele desejo e aquela sensação de será, mas e será, mas e será, volta. E aí a gente tem que se aquietar. A gente tem que ficar em silêncio. A gente tem que aumentar a nossa percepção.
né? E procurar ir lá dentro do nosso eu mais sábio, se conectar com a nossa intuição e falar: não, mas é verdade, não tem ninguém ouvindo, só eu com você. O que eu deveria fazer? E se a gente for humilde, for comprometido e tiver vontade de escutar, a gente escuta. Mas isso não significa que a gente precise tomar uma decisão e nem tampouco que a gente esteja pronto. A gente muitas vezes escuta alguma coisa, a gente sabe que tem que soltar a água para ela ir em direção do mar, mas a gente tem medo. O que a gente faz? Autoconhecimento. Autoconhecimento, que é o quê? É ficar quieta, entrar em contato, meditar, conversar com um amigo, conversar com uma terapeuta, para entender de verdade o que me prende aqui. E aí depois que a gente estiver mais forte, mais preparado, a gente solta, né? E volta a fluir com a vida, que é o que a gente precisa fazer. Porque se a gente seguir a nossa intuição e se a gente for corajoso e seguir o nosso coração, o que tá por vir frequentemente é melhor do que o que já não é mais para ser.